Mãe abandona recém-nascido em caixa na beira do rio. Caramelo aparece e o final é emocionante. O dia começava como qualquer outro em Santa Luzia do Vale. O sol mal havia despontado e o nevoeiro ainda cobria as margens do Rio das Pedras, quando um latido insistente cortou o silêncio da manhã. Um cachorro caramelo, de pelo empoeirado e olhar inquieto, corria sem rumo certo, como se pressentisse que algo estava fora do lugar. Foi ali, debaixo de uma figueira antiga, que ele encontrou a caixa. Um choro baixo, frágil, vindo lá de dentro. Envolto em um pano simples e tremendo de frio, um recém-nascido. Nenhum sinal da mãe, apenas um bilhete rasgado preso com fita e palavras quase apagadas pela umidade. Essa história vai te emocionar. Você não vai acreditar nos caminhos que esse bebê, esse cachorro e essa vila vão percorrer ao longo de um ano. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada surpreendente. Agora, segura o coração. O que começa com um abandono inesperado se transforma em algo que ninguém poderia imaginar. O sol ainda não havia vencido a neblina densa que cobria a pequena vila de Santa Luzia do Vale. O cheiro de terra molhada se misturava ao som ritmado das águas do Rio das Pedras, que cortava a cidadezinha como uma veia viva. Pássaros cantavam suas primeiras notas tímidas, enquanto as portas das casas de taipa permaneciam fechadas, guardando o silêncio sagrado da madrugada. Mas alguém já estava de pé. Caramelo, o cachorro mais conhecido da vila, aquele sem dono fixo, mas com um lugar reservado em todos os corações, escorria inquieto pelas trilhas que margeavam o rio. Seu faro, apurado por anos de liberdade e sobrevivência, detectara algo incomum. A relva estava pesada de orvalho quando ele parou de repente, as orelhas erguidas, o corpo tenso. À sombra de uma figueira antiga, havia uma caixa de papelão amassada, encostada em uma raiz grossa que se projetava para fora da terra. Um gemido suave, quase um sussurro, escapava de dentro. Caramelo farejou a borda da caixa, deu 2 voltas ao redor e, com uma lambida suave, tentou afastar a tampa. O cheiro que saiu de dentro era quente, humano, frágil. O bebê, enrolado em um pano simples, mexia as mãos pequeninas como quem buscava abrigo. Ao lado, preso com fita e já úmido pelas gotas da madrugada, um bilhete. A tinta borrada mal permitia a leitura, mas 3 palavras ainda resistiam ao tempo e à água: de me perdoe, mãe. Caramelo soltou um latido. Um só, forte e agudo, que ecoou pelas árvores. Depois, outro. E outro. A primeira a escutar foi Dona Zefinha, a benzedeira da vila, que já acendia a vela de Nossa Senhora antes do café. Saiu de casa de chinelo e chale, como se o chamado viesse de dentro do coração. Quando viu Caramelo ao lado da caixa, correu até o rio, ajoelhou-se, e os olhos marejaram. Meu Deus, um anjinho! Pegou o bebê nos braços com delicadeza, ainda que as mãos trêmulas denunciassem a emoção. O menino, sim, era um menino, ainda tinha as bochechas rosadas e o cabelo escuro e fino grudado na testa. Chorava baixinho, como se o mundo ainda não tivesse mostrado a que veio. Caramelo, murmurou ela, passando a mão na cabeça do cão, tu é mesmo um enviado. A vila inteira se agitou ao saber do acontecimento. Era um sábado, dia de feira, e logo a notícia correu de banca em banca. Alguns se comoveram, outros julgaram, e muitos se perguntaram quem seria capaz de deixar um bebê assim? Padre Almir foi chamado. Analisou o bilhete, abençoou a criança e disse, com voz firme: vamos cuidar dele. Mas também vamos orar por quem o deixou. Não julguemos antes da hora. E assim foi feito. O bebê recebeu um nome provisório, como é costume entre os que são encontrados sem identidade, de Miguel. Dona Zefinha, com o apoio das vizinhas, ficou encarregada dos primeiros cuidados, enquanto a paróquia organizava o encaminhamento legal. Mas algo chamou a atenção dos moradores, e Caramelo não arredava o pé da casa de Dona Zefinha. Dormia à porta, seguia a velha senhora pelas ruas, e, quando Miguel chorava, era sempre o primeiro a correr para junto dele. Ele tá criando coragem para adotar esse menino, disse rindo seu Aristeu, o padeiro, enquanto passava café. E não duvide. Respondeu Dona Teresa,
com um riso caloroso: Caramelo tem mais juízo que muito homem por aí. Dias se passaram, e Miguel parecia cada vez mais tranquilo nos braços da benzedeira. Caramelo, atento, acompanhava cada troca de fralda, cada mamadeira improvisada, cada visita das curiosas. Na quarta noite, durante uma chuva fina, alguém deixou na porta da igreja um pacote com fraldas e roupas de bebê. Nada além. Nenhum bilhete. Nenhum sinal. Foi a primeira pista. Na semana seguinte, outro pacote. Dessa vez, com leite em pó e um pequeno brinquedo de pano. Parecia feito à mão, com retalhos de roupas comuns. Padre Almir ficou em silêncio por alguns segundos ao examinar o embrulho. Depois, disse: "Vê essa mãe, ela ainda está por aqui." Mas não havia rastro algum. Nem Dona Zefinha, nem o padre, nem ninguém da vila viu alguém se aproximar. Os embrulhos surgiam como se o vento os trouxesse. Caramelo, no entanto, sempre latia nas madrugadas em que os pacotes apareciam. Corria até a beira do rio, cheirava o chão e voltava para o portão da benzedeira. Havia algo mais em seus olhos nesses dias. Um instinto que não podia ser explicado com palavras. Enquanto isso, Miguel crescia forte. Já sorria ao som da voz de Zefinha, reconhecia o toque quente das mãos da velha senhora, e gargalhava quando Caramelo fazia suas brincadeiras desajeitadas com o rabo. A vila, antes desconfiada, começou a se apegar ao bebê. As crianças o chamavam de o anjinho do rio. As senhoras faziam crochê para ele. Até os homens mais reservados se curvavam diante daquele milagre silencioso. Mas, apesar da calmaria, havia um peso invisível no ar. A pergunta pairava: onde está a mãe? Numa dessas noites silenciosas, após mais uma entrega anônima, Caramelo parou diante da figueira onde encontrara Miguel e permaneceu ali, imóvel, farejando o vento. As folhas sussurravam memórias que só ele parecia entender. Seus olhos castanhos, molhados pelo orvalho e talvez por algo mais, fitavam o rio como se esperasse que ele falasse. Na solidão da madrugada, Caramelo sabia, e aquela história estava apenas começando. A rotina de Santa Luzia do Vale começou a girar em torno de Miguel, o bebê encontrado à beira do rio. Cada dia trazia uma novidade, um sorriso diferente, um novo som emitido por aquela boquinha rosada ou uma nova travessura de Caramelo tentando arrancar risadas da criança. Mas o que ninguém podia prever era o que se desenhava no silêncio. Desde o dia em que o menino foi encontrado, Caramelo passou a seguir rotas fixas pela vila. Toda madrugada, ele percorria um trajeto específico, da casa de Dona Zefinha, passava pela igreja, seguia até o mercado, depois pela ponte de madeira e terminava de volta à figueira à margem do rio. Ali, sentava por minutos, às vezes horas, farejando o vento, observando a água. Era como se esperasse por alguém. E alguém, de fato, observava. A mulher de olhar cansado e cabelos presos sob um lenço já tinha retornado à vila havia semanas. Escolhera um casebre antigo, um pouco afastado, nos limites do Morro do Cruzeiro, para se esconder. Ela vinha sempre à noite, caminhava devagar, vigiando à distância os passos do cachorro, observando o movimento na igreja, e principalmente, espiando Miguel sem ser vista. Usava a sombra das árvores, as vielas estreitas, os cantos escuros. Ela ouvia no colo de Zefinha, rindo, o via dormindo tranquilo, o via estender os bracinhos para Caramelo. O peito dela doía, mas a culpa parecia menos insuportável quando sabia que ele estava bem. Seu maior medo era ser reconhecida. A vila, ainda que gentil, era feita de olhos atentos e bocas prontas a comentar. Mas havia algo ainda mais forte que o medo, o impulso de proteger o filho, mesmo que à distância. Foi numa noite abafada de setembro que tudo começou a mudar. Durante uma celebração simples na capela, em homenagem a São Miguel Arcanjo, que, coincidentemente ou não, era agora o padroeiro do bebê, a mulher se aproximou mais do que o habitual. Caramelo, que estava deitado sob o altar, ao lado da cesta de oferendas, ergueu a cabeça de repente. Ele a viu. Os olhos dele encontraram os dela na penumbra, como se um segredo antigo os ligasse. Ela congelou. Quis correr, desaparecer, mas Caramelo se aproximou sem pressa, sem latir, sem alarde. Chegou perto,
cheirou o ar em volta dela, olhou para o céu e depois simplesmente deitou-se aos pés dela, como se dissesse: eu sei. Mas está tudo bem. A mulher caiu de joelhos, sem forças. Chorou ali mesmo, em silêncio, enquanto as cantigas de louvor enchiam a capela. Caramelo ficou ali, firme, como um vigia de uma dor que não julgava. No dia seguinte, ela apareceu novamente. Mais limpa, vestida com roupa simples e bem passada. Apresentou-se à igreja como voluntária. Disse que vinha de outra cidade e queria ajudar com os cuidados da comunidade. Padre Almir, que há muito já aprenderá a ouvir o coração mais que os olhos, aceitou com um leve aceno. Se veio por bem, será bem-vinda, foi o que disse, apenas. Dona Zefinha a olhou com desconfiança. Tinha algo nos olhos da moça que lhe era familiar. Algo profundo, abafado, mas que gritava em silêncio. Ela passou a ajudar nas atividades da paróquia. Lavava roupas, preparava mingaus, limpava bancos, trocava lençóis no pequeno salão onde Miguel dormia. Nunca dizia muito, mas também nunca faltava. Miguel, mesmo tão pequeno, parecia reconhecê-la. Quando ela entrava no quarto, os olhinhos se iluminavam. O sorriso vinha antes mesmo da voz. E quando ela o pegava no colo, mesmo com dedos trêmulos, ele se aconchegava como se nunca tivesse sido separado dela. Zefinha notou aquilo. E foi procurar respostas. Foi então que, vasculhando atrás do altar da igreja onde guardava imagens antigas, ela encontrou o brinquedo de pano que havia sido deixado em um dos pacotes anônimos. Um brinquedo feito à mão com pedaços de tecido diferentes. E lembrou-se. Na festa de São João daquele ano, uma moça jovem havia ajudado na confecção de bandeirinhas e costurado pano com estampa igual àquela. Era ela. A mãe. Zefinha não confrontou de imediato. Observou mais. Anotou detalhes. Confirmou suas suspeitas. E então, numa tarde calma, chamou a moça para tomar um café com um bolo de fubá. A senhora é de onde mesmo? Perguntou casualmente, com os olhos semicerrados. Do alto do monte, mais para cima de Juazeiro, e respondeu a jovem, hesitante. E esse pano que usou para fazer o brinquedo do Miguel, e onde conseguiu? A moça hesitou. Tentou falar, mas apenas abaixou a cabeça. Zefinha segurou a mão dela com firmeza. Tu é a mãe dele, né? A mulher começou a chorar. Chorou em silêncio, como quem não quer incomodar. Confessou tudo, o desespero, o medo, a fuga, o amor que não morreu. E disse que só queria ver o filho crescer de longe, saber que ele estava bem. Zefinha a escutou até o fim, sem interromper. Depois, apenas disse, e ninguém precisa viver escondido quando carrega amor no peito. Você errou, sim. Mas nunca deixou de ser mãe. Naquela noite, Caramelo se deitou ao lado da mulher no pátio da igreja. E ficou ali, como sempre, em silêncio, mais atento. Como se dissesse, agora estamos todos onde deveríamos estar. Na vila, as pessoas começavam a notar a presença constante da moça ao lado do bebê. Alguns cochichos surgiram, mas o tempo mostraria que certas verdades, quando regadas com paciência, florescem de forma serena. Por enquanto, a verdade pertencia apenas a poucos. E Miguel, em seus primeiros meses de vida, já reunia em torno de si não apenas amor, mas também redenção, fé e segundas chances. E Caramelo era o guardião de tudo isso. As chuvas de primavera trouxeram um frescor novo à vila de Santa Luzia do Vale. O cheiro da terra molhada invadia as janelas abertas, e o cantar dos passarinhos voltava com força, como se a natureza quisesse renovar tudo. A praça da igreja, com suas árvores floridas e bancos descascados, parecia mais viva. Mas o coração de Zefinha carregava uma inquietação. Desde a confissão da moça, que agora todos conheciam apenas como Maria, a benzedeira sentia uma responsabilidade profunda, quase materna, por ela. Maria não apenas havia revelado ser a mãe de Miguel como demonstrava, dia após dia, um carinho genuíno pelo filho. A ligação entre os dois era evidente, mesmo sem palavras. No entanto, ainda pairava no ar o medo do julgamento,
da rejeição, da impossibilidade de recuperação. Na feira de domingo, enquanto Dona Teresa vendia seus pães caseiros e seu Aristeu discutia o preço do quilo da farinha, cochichos já começavam a circular. Aquela moça nova vive demais com o bebê, e parece que quer tomar o lugar da Zefinha. Dizem que ela veio fugida de outra cidade e se for parente da mãe verdadeira. Zefinha ouvia tudo com os ouvidos de quem viveu décadas e sabia que língua solta é como fogo em palha seca. Um único sopro, e tudo que era pacífico pode virar confusão. Por isso, numa noite mais quente, reuniu-se com Padre Almir no salão dos fundos da igreja. Ela já sofreu demais, padre. Já se puniu mais do que qualquer castigo que essa vila poderia dar. Zefinha falava com voz firme, mas os olhos estavam úmidos. Se a gente não ajudar, essa menina vai sumir de novo. E Miguel? Miguel vai perder a chance de conhecer a mãe que o ama. Padre Almir, que já suspeitava da verdade há semanas, olhou para a imagem de São Francisco sobre o altar e respondeu com calma: então talvez seja a hora da verdade vir à tona. Mas com jeito. Com cuidado. O povo precisa ver com os próprios olhos que essa mãe não é perigo, é proteção. Zefinha assentiu. Um plano começava a se formar. Na manhã seguinte, sem alarde, convidou Maria para participar de uma caminhada com as outras mulheres da vila até a nascente do rio, como era tradição de primavera. As mulheres iam para rezar, agradecer e levar flores aos pés da figueira velha, mesmo onde Miguel havia sido deixado meses antes. Maria hesitou ao aceitar. O local carregava um peso para ela. Era ali que sua dor começara. Mas Zefinha segurou sua mão e disse: às vezes, a gente precisa voltar ao lugar onde quebrou para conseguir juntar os cacos. A caminhada foi longa. As mulheres, em trajes simples, levavam terços nas mãos e lenços na cabeça. Maria ia mais atrás, com Caramelo ao seu lado, como sempre. O cachorro parecia compreender que aquele dia seria diferente. Chegando à figueira, todas formaram um círculo, colocaram as flores sobre as raízes e começaram a orar. A voz de Dona Teresa, com seu sotaque forte, liderava as preces. Quando o silêncio da oração terminou, Zefinha tomou a palavra. Com uma calma profunda, começou a contar a história de Miguel. Como foi encontrado, quem o acolheu, e como a vila se transformou ao redor daquela criança. As mulheres escutavam em silêncio. Então, apontou para Maria. Aquela moça ali é aquela que muitas de vocês vêm julgando em segredo e é a mãe desse menino. O silêncio foi total. Só se ouvia o canto de um sabiá. Sim, ela deixou o filho aqui, nessa figueira. Mas não foi por maldade. Foi por medo. Medo da rejeição, da miséria, de repetir histórias tristes que tantas de nós conhecemos. Zefinha parou, respirou fundo. Mas ela nunca deixou de amar. E desde então, ela vem ajudando, escondida, trazendo leite, roupinha, carinho. Ela não fugiu. Ela ficou. E esperou. Sofreu. E agora, ela quer fazer parte da vida do filho que nunca abandonou de verdade. Algumas mulheres abaixaram os olhos. Outras, surpreendentemente, se aproximaram de Maria e a abraçaram em silêncio. Não foi um mar de aplausos, mas também não houve pedra alguma. Houve apenas um entendimento silencioso, entre mães, entre mulheres, entre dores conhecidas. Nesse mesmo dia, Maria foi convidada oficialmente a ajudar com os cuidados de Miguel. Passou a ser chamada de uma madrinha protetora ou um título simbólico, mas que carregava o reconhecimento da vila. Ninguém mais perguntou de onde ela veio. O que importava agora era o que ela estava construindo. E Caramelo parecia mais em paz do que nunca. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Miguel, que já engatinhava, começou a seguir Caramelo pela casa de Zefinha. Iam juntos até a varanda, até o jardim, até a cozinha. Riam, brincavam, dividiam o silêncio. Era como se o cachorro entendesse que, agora, podia ensinar o caminho, pois já havia ajudado a consertar o que estava quebrado. Mas nem tudo seria fácil.
Durante uma visita de uma assistente social enviada pelo Conselho Tutelar, surgiu a possibilidade de que Miguel fosse encaminhado para adoção em uma cidade maior. O relatório da visita alegava que ele estava sob cuidados provisórios e que, por não haver tutela legal, o Estado poderia intervir. A notícia caiu como uma bomba. Zefinha ficou revoltada. Maria se desesperou. E a vila se uniu. João, o jovem lavrador da vila, levou o caso a um juiz conhecido de sua família, explicando a situação. Dona Teresa mobilizou as mulheres para fazer abaixo-assinado. O padre usou a missa para convocar apoio. E Caramelo. Caramelo, ao ver Maria chorando no jardim da igreja, deitou a cabeça sobre seu colo, como sempre fazia com Miguel. Na audiência realizada semanas depois, o juiz, tocado pela mobilização da vila, autorizou a permanência de Miguel sob tutela comunitária, com acompanhamento de Maria como responsável legal, desde que ela passasse por um processo formal de regularização. Foi a primeira vitória real. Uma vitória conquistada com esforço, lágrimas, união e verdade. Na vila, os sinos tocaram. E Caramelo, ao ouvir o som, correu até o pátio da igreja, pulando como filhote novo. Deitou ao lado de Miguel, que agora já começava a dar os primeiros passos firmes, e latiu alto, como quem dizia, estamos no caminho certo. O calor do verão se instalou de vez em Santa Luzia do Vale. As cigarras entoavam suas canções estridentes desde o meio da manhã, os varais se enchiam com roupas secando ao sol forte, e o chão das vielas parecia ferver ao meio-dia. Mas, apesar da agitação da estação, um clima de inquietude silenciosa começava a se espalhar na vila. Caramelo andava mais atento do que o normal. Nos últimos dias, o cachorro vinha demonstrando comportamentos diferentes, parava mais vezes na frente da antiga mercearia desativada perto da estrada, cheirava intensamente o chão ao redor, e, à noite, latia para o vento como se algo invisível se aproximasse. Seu faro, treinado pela vida e pelo instinto, sentia uma movimentação que os olhos humanos ainda não viam. Maria, agora oficialmente madrinha protetora de Miguel, estava se adaptando à nova vida. A rotina era simples, mas exigente. Entre mamadeiras, fraldas, as atividades da paróquia e as tarefas na horta comunitária, ela sentia a primeira estabilidade verdadeira em anos. Miguel a reconhecia como parte de sua vida. Caramelo a seguia por todos os lados. E Dona Zefinha a tratava com a severidade carinhosa de quem ensina, mas protege. Mas o sossego duraria pouco. Certa tarde, durante uma entrega de mantimentos na mercearia reaberta por um novo comerciante vindo da cidade grande, algo chamou a atenção de Maria. Um homem alto, de camisa social amassada e olhar duro, entrou silenciosamente, deu uma olhada geral e se sentou à sombra da varanda. Era forasteiro, isso era claro. Mas o problema não era só esse. Maria o reconheceu. Ele fora amigo de seu ex-companheiro. Um homem que ela conhecera antes de fugir de sua antiga cidade, antes de tudo desmoronar. Ele sabia quem ela era. E, pior, sabia da existência de Miguel. Foi como levar um soco no estômago. Com o coração acelerado, saiu da mercearia sem comprar nada. Caramelo, que a esperava na calçada, sentiu o cheiro da ansiedade. Farejou o ar, levantou as orelhas e seguiu-a com passos rápidos. De volta à casa de Zefinha, Maria trancou-se no quarto por minutos, tentando respirar. A lembrança do passado bateu à porta como uma onda, as brigas, a fuga, os meses de medo, a dúvida eterna sobre o que fazer com o filho crescendo em seu ventre. Ela pensou em fugir de novo. Mas quando olhou para Miguel, dormindo com os bracinhos estendidos e a boca levemente aberta, algo mudou. Ela não era mais aquela mulher. Tinha lutado. Tinha sido aceita. Tinha conquistado o que nunca imaginou que teria, uma segunda chance. E ela não deixaria ninguém tirá-la. No dia seguinte, ao passar pela praça da igreja, viu o homem novamente. Ele agora conversava com alguns moradores, fazia perguntas disfarçadas de curiosidade. Um deles era seu Aristeu, que, mesmo desconfiado, indicou que a vila tinha acolhido uma moça vinda de fora, uma tal de Maria. Maria sentiu o sangue gelar. Foi até Padre Almir. Eu conheço esse homem, padre.
E não é alguém confiável. Ele está me procurando. E o que exatamente ele quer? Perguntou o padre, com serenidade, mas olhos atentos. Ele quer levar meu filho. Ele nunca quis saber de mim, mas agora, e talvez tenha descoberto que Miguel existe. Padre Almir, que até então agia com cautela, decidiu envolver a comunidade. Reuniu-se com Zefinha, Teresa, João e alguns outros moradores próximos e explicou a situação. Foi a primeira vez que Maria contou, abertamente, o que havia vivido antes de chegar à vila. Disse que fugira de um relacionamento abusivo, que passará fome, e que decidirá deixar o filho em segurança porque achava que não sobreviveria com ele. Confessou que se arrependia, mas também que lutaria com todas as forças agora para não perdê-lo. A emoção tomou conta da sala. Até João, que raramente falava em público, disse: "A gente não vai deixar ele levar ninguém, Maria. Aqui é sua casa agora." E não ficaram só nas palavras. A vila passou a vigiar discretamente o homem. Caramelo, em especial, assumiu uma postura protetora. Seguia-o de longe, vigiava seus passos, latia quando ele se aproximava demais da igreja ou da casa de Zefinha. O cachorro parecia entender que aquele homem representava risco. O forasteiro, percebendo que não era bem-vindo, tentou uma abordagem mais agressiva. Foi até o Conselho Tutelar Regional e abriu uma denúncia anônima alegando que uma criança estava sendo criada em situação irregular, por uma mulher foragida. A assistente social voltou à vila. Dessa vez, com um olhar mais crítico. A vila, no entanto, estava preparada. Apresentaram os documentos legais da guarda comunitária, os relatórios médicos de Miguel, os registros de participação ativa de Maria nas atividades religiosas e sociais. Mostraram o abaixo-assinado da comunidade. Nada foi improvisado. Todos sabiam que era agora ou nunca. A assistente, visivelmente tocada pelo esforço coletivo, deu um parecer favorável à permanência do menino na vila, sob acompanhamento. No dia seguinte, o forasteiro deixou Santa Luzia. Saiu calado, frustrado, com Caramelo latindo atrás dele até a entrada da estrada. "Nunca vi cachorro com mais noção de justiça", comentou seu Aristeu. Rindo e limpando o balcão da padaria. Maria, exausta, sentou-se com Zefinha na varanda. "Eu pensei que ia perder tudo de novo", disse, com os olhos marejados. "Agora tu sabe que não tá sozinha", respondeu a benzedeira, segurando a mão da moça com firmeza. Miguel, ao fundo, engatinhava em direção a Caramelo, que esperava sentado na sombra, abanando o rabo. Nos dias que se seguiram, a paz voltou à vila. Lentamente, o calor deu lugar a uma brisa mais suave, anunciando o início do outono. As folhas das mangueiras começaram a cair, e as noites já exigiam cobertores mais pesados. Maria decidiu fazer algo simbólico. Foi até a figueira onde deixará Miguel. Levou uma pequena placa de madeira feita à mão com a inscrição: "Daqui começou nossa segunda chance." Enterrou a placa sob as raízes da árvore e deixou ali, como testemunha silenciosa de tudo o que viveram. Caramelo sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. "Obrigada, meu amigo", ela disse, passando a mão em sua cabeça. Ele apenas olhou para o rio, calmo, como se dissesse: "Ainda tem mais por vir." "Mas agora, vocês estão prontos." O outono caiu sobre Santa Luzia do Vale como um alívio. Depois de semanas de calor sufocante e tensão, as manhãs voltaram a ser frescas, cobertas de neblina, e as folhas secas começaram a forrar os caminhos da vila. As pessoas retomaram suas rotinas com um pouco mais de leveza. Maria voltou a sorrir com mais frequência, e Miguel começava a dar os primeiros passos com firmeza. Caramelo, sempre atento, o acompanhava em cada tropeço, em cada risada, como uma sombra fiel e viva. A vila estava em paz, mas essa paz, como as estações, não duraria para sempre. Numa manhã nublada de quinta-feira, Dona Teresa foi até a casa de Zefinha com os olhos arregalados. "Você viu o que estão dizendo?" Zefinha ergueu os olhos da tigela onde preparava a mingau para Miguel. "Que agora estão querendo mexer com o curso do rio. Vão fazer desvio, colocar barragem lá para cima."
Dizem que é para ajudar na irrigação das lavouras da cidade grande. Mexer no rio. Maria, que lavava roupa no tanque do quintal, entrou na conversa com o pano nas mãos. Mas e a nascente? E o fluxo natural? Isso pode secar tudo aqui embaixo. É o que estão dizendo. Que a empresa já comprou metade do terreno lá perto da serra. Vão botar máquina lá mês que vem. A notícia caiu como uma pedra no meio da rotina da vila. Em poucos dias, ficou claro que a construção de uma barragem alteraria o curso do Rio das Pedras, o mesmo rio que banhava Santa Luzia do Vale, que abastecia a horta comunitária, as casas, os animais, e que fazia parte da história da vila. Foi junto a ele que Miguel foi encontrado. E agora, era ele quem estava ameaçado. A comunidade, liderada por Padre Almir e Zefinha, reuniu-se para entender os impactos. Um engenheiro ambiental da cidade vizinha foi convidado para explicar. O que ele disse deixou todos alarmados: o desvio vai diminuir em até 60% o volume de água que chega à vila. Isso pode afetar o solo, os poços e até o clima da região. Se for mal feito, pode causar deslizamento. João, o lavrador, se levantou: vi por que ninguém daqui foi avisado. A empresa conseguiu licença direto com a prefeitura da cidade vizinha. Alegaram que aqui é área de baixo impacto, pouca população. O silêncio que se instalou foi carregado. Maria, sentada no fundo da sala com Miguel no colo, ergueu a voz: eles vão tirar o que é de todos nós para beneficiar gente que nem sabe que a gente existe? E então começou uma nova batalha. Dessa vez, não era pessoal. Era coletiva. Era pela terra, pelo rio, pela memória, pela dignidade da vila. A comunidade organizou mutirões para recolher assinaturas, criou um pequeno comitê, fez cartazes. Maria passou a ajudar com a parte burocrática. Estudava à noite, lia os documentos legais, buscava entender como agir dentro da lei. O passado dela, cheio de silêncio e medo, agora era combustível para lutar com mais força. Caramelo, por sua vez, estava sempre presente. Acompanhava as caminhadas, os encontros, e até mesmo as reuniões do comitê. Quando sentia o clima esquentar, sentava-se no centro da roda e soltava um latido forte, como se dissesse: vamos com calma, mas vamos firmes. No entanto, o maior teste ainda estava por vir. Na última semana de outono, uma chuva começou a cair. Primeiro leve, depois insistente, depois brutal. Em 3 dias, o solo da serra, fragilizado por movimentações iniciais das máquinas da empresa, cedeu. Uma enxurrada desceu em direção à vila durante a madrugada, carregando lama, pedras e galhos. Maria acordou com os latidos desesperados de Caramelo. Era como se ele soubesse com antecedência o que viria. Ela correu para fora com Miguel no colo, e só então viu o rastro d'água vindo da encosta. Em poucos minutos, o riacho que passava ao lado da horta virou um turbilhão. Algumas casas mais baixas foram invadidas pela água. Zefinha e outras senhoras foram levadas às pressas para a igreja, que ficava em terreno mais elevado. Caramelo corria de um lado para o outro, guiando moradores no escuro, latindo para chamar atenção, puxando a barra das saias de quem insistia em ficar. O caos durou pouco, mas foi o suficiente para deixar cicatrizes. Na manhã seguinte, com o barro ainda fresco nas vielas e galhos espalhados por todos os lados, a vila começou a contar os prejuízos. A horta foi praticamente perdida. Algumas casas ficaram sem móveis. Mas ninguém se feriu gravemente. E isso, em grande parte, foi por causa da ação rápida de Caramelo e da organização da vila nas últimas semanas. A tragédia, no entanto, teve um efeito inesperado e chamou a atenção da imprensa. Uma pequena equipe de reportagem local chegou à vila 3 dias depois. Entrevistaram moradores, registraram o rastro da lama, mostraram o início das obras na serra, e, principalmente, gravaram a história de como um cachorro havia salvado dezenas de pessoas com seus latidos insistentes durante a madrugada. O vídeo viralizou na internet. Ganhou destaque em jornais regionais e programas matinais. Caramelo virou manchete. Mas o melhor ainda estava por vir.
Com a exposição, uma ONG ambiental entrou com ação emergencial para suspender as obras da barragem, alegando risco ecológico e social. O juiz acatou. A empresa foi obrigada a paralisar tudo até nova análise de impacto. Foi uma vitória imensa. E, pela primeira vez desde que a ameaça começou, a vila respirou aliviada. No domingo seguinte, o sol brilhou mais bonito. A praça foi enfeitada com fitas coloridas. Um pequeno evento foi organizado para celebrar a proteção do rio e, claro, para homenagear o verdadeiro herói da vila, Caramelo. Miguel, agora já caminhando com firmeza e dizendo suas primeiras palavras, foi quem levou ao medalha de tecido trançado até o pescoço do cachorro. Um momento simples, mas que fez todos chorarem. Maria, emocionada, olhava a cena e sentia algo novo, o pertencimento. Ela não era mais a moça que fugia. Era uma mulher forte, parte de uma comunidade que lutava, que cuidava, que protegia os seus, como Caramelo sempre fizera desde o primeiro dia. E ali, sob a sombra das mangueiras e o barulho suave do rio, todos sabiam que o pior havia passado. Mas havia ainda muito o que viver. O verão já não voltava com tanta força, e o inverno se anunciava nas manhãs frias que faziam as senhoras da vila acordarem mais tarde, enroladas em xales grossos. Em Santa Luzia do Vale, o silêncio da natureza era quebrado apenas pelo tilintar dos sinos da igreja e pelas gargalhadas de Miguel, agora com 1 ano e 2 meses, correndo pelas ruas de barro batido. As folhas das mangueiras balançavam suavemente ao vento, e os telhados, ainda. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Sujos de barro da enchente, agora serviam de lembrança, e eles resistiram. Miguel caminhava com os passos incertos de quem recém descobriu o mundo. Seu corpo era pequeno, mas seu espírito já se moldava pela vivência, pela força que o cercava. Maria o seguia com os olhos atentos, e Caramelo não saía de perto dele. Se Miguel tropeçava, era Caramelo quem se colocava debaixo, como um escudo peludo. Se Miguel se escondia atrás da moita de hortelã da praça, era Caramelo quem latia para alertar que ele estava ali. Mais que um cachorro, Caramelo era uma ponte. Entre Miguel e o mundo. Entre Maria e sua redenção. Entre a vila e sua memória. Na manhã do primeiro domingo de junho, Padre Almir fez um anúncio durante a missa e haveria um batizado comunitário. E entre as crianças, temos um menino especial, disse ele, com um olhar suave. Um menino que foi trazido pelo rio, acolhido pelo amor, e protegido por um anjo de 4 patas. As senhoras da vila se entreolharam e sorriram. Todos sabiam de quem ele falava. Zefinha, que estava no banco da frente com seu leque de palha, soltou uma risada discreta e orgulhosa. Já Maria, sentada ao lado de Miguel e Caramelo, sentiu um frio na barriga. O batismo era mais do que um ritual. Era um símbolo. Um ponto de virada. Era, de certa forma, a confirmação de que Miguel pertencia àquela terra. E ela também. A gente precisa decidir o nome que vai registrar no batistério, disse o padre após a missa, chamando Maria de lado. O menino ainda não foi batizado oficialmente. Ainda não tem nome nos papéis da igreja. Maria engoliu seco. A dúvida que a acompanhava há mais de 1 ano se materializou ali, com a voz serena de um padre, e dar um nome definitivo ao filho. Ela passou a tarde pensando. Andou com Miguel no colo, sentou na beira do rio, falou com Zefinha, com Teresa, com João. Todos disseram que ela deveria escolher com o coração. Foi Caramelo quem deu a resposta. Naquela noite, ao deitar Miguel na rede do quarto, Maria percebeu que o menino balbuciava sons mais claros. Estava tentando falar. Repetia, Camilo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. É isso. Miguel Caramelo. Ele veio pelo rio, sim, mas foi você que salvou a vida dele. No dia do batizado, a igreja estava cheia. Toda a vila foi. Flores brancas enfeitavam o altar. As janelas estavam abertas, deixando o vento fresco de inverno entrar.
Miguel usava uma roupinha branca de linho, bordada por Dona Teresa, e Caramelo, limpo como nunca, usava uma gravatinha de crochê feita por uma das crianças da vila. Quando o padre Almir perguntou qual o nome desta criança, Maria respondeu com firmeza: de Miguel Caramelo. O silêncio se fez por um segundo. Depois, aplausos. Gargalhadas. Gente se levantando para ver melhor. E Padre Almir, com lágrimas discretas nos olhos, completou: então que Miguel Caramelo seja abençoado e protegido. Que sua história, feita de amor e recomeços, seja sempre lembrada. A água batismal escorreu pela testa da criança. Caramelo, sentado ao lado da pia batismal, latiu uma única vez, como se estivesse abençoando também. Após a cerimônia, uma pequena festa foi organizada na praça. As mesas estavam cheias de bolos simples, cocadas, sucos e até pamonha. Os moradores da vila cantaram parabéns, como se fosse aniversário. E talvez fosse do aniversário do novo nome, da nova vida. Mas, como tudo em Santa Luzia do Vale, a alegria vinha sempre com alguma lição. Poucos dias depois, chegaram cartas da prefeitura da cidade vizinha. Era a notificação da decisão final sobre o projeto da barragem. A pressão popular, os vídeos da enchente, a mobilização da vila, e a repercussão sobre o cachorro-herói surtiram efeito. O projeto fora cancelado definitivamente. Haveria preservação integral da bacia do Rio das Pedras. E mais, a área da Figueira, onde Miguel fora encontrado, seria transformada em patrimônio ambiental e cultural da região. Ao saber da notícia, Maria desabou em pranto. Aquele lugar, que foi minha dor, agora vai virar símbolo de proteção. Caramelo, que estava deitado ao lado dela, se levantou e encostou o focinho em seu joelho. O gesto era quase humano. Um consolo. Dias depois, a vila inteira foi até a Figueira. Houve celebração, discursos simples e muita emoção. Uma pequena placa foi instalada ao pé da árvore, e aqui, a vida recomeçou. Aqui, Miguel Caramelo foi acolhido. E aqui, o amor venceu o medo. Miguel caminhava entre as pernas das pessoas, rindo. Caramelo seguia, como sempre. Mas agora, com um certo orgulho. Como se soubesse que havia cumprido sua missão, ou pelo menos uma parte dela. Maria observava tudo e finalmente compreendia, e não importava mais de onde vinha, nem o que tinha acontecido. Agora, ela pertencia àquele lugar. Àquela comunidade. E, mais que isso, àquela história. A transformação não fora apenas física. A vila, que antes apenas sobrevivia, agora florescia. A horta havia sido replantada com a ajuda de jovens voluntários de outras cidades. Dona Zefinha organizava oficinas de benzimento e saberes populares. João começava a ensinar técnicas de cultivo sustentável. E Maria descobrira vocação para a educação infantil. Passará a contar histórias para as crianças na igreja. Histórias sobre coragem, esperança, claro, sobre um certo cachorro chamado Caramelo. Miguel crescia forte, curioso, e parecia puxar mais o jeito do cão-duque de qualquer humano, fiel, brincalhão e valente. Quando via algo errado, apontava com o dedinho. Quando caía, se levantava sozinho. E quando via Caramelo, abria os braços, gritando: "Melo!" No final do inverno, com as flores voltando aos galhos e os pássaros retornando aos ninhos, Maria escreveu em seu caderno: "E nunca imaginei que a estrada do medo me traria à casa do amor. Que abandonar seria, no fim, uma forma de voltar. E que o cachorro que me perdoou sem me julgar seria quem salvaria minha alma." Caramelo dormia ao lado da rede, sonhando com passarinhos e figueiras. E a vila, essa vila feita de barro, fé e gente boa, seguia em frente, unida, firme, e agora, com uma história que nunca mais seria esquecida. O início da primavera trouxe uma nova energia para Santa Luzia do Vale. A vila, antes marcada pelas dificuldades da enchente e pela luta contra a barragem, agora vibrava com os primeiros frutos do trabalho comunitário. Flores coloriam as ruas, o canto dos pássaros enchia o ar, e a esperança parecia enraizar-se com mais força no coração de cada morador.
Miguel crescia e se desenvolvia a cada dia, seu sorriso iluminava o dia de Maria, e Caramelo seguia sendo seu fiel companheiro, sempre vigilante, atento aos mínimos detalhes. A presença do cãozinho não apenas dava segurança à criança, mas também acalmava o coração da mãe, que aprendia a ser forte e a confiar novamente. Mas nem tudo era tão simples quanto parecia. Novos desafios começaram a surgir, testando novamente a força da vila e daqueles que nela habitavam. Desde que o projeto da barragem fora cancelado, algumas famílias que tinham saído durante a enchente começaram a retornar. Entre elas estava um homem chamado Samuel, que chegou com sua esposa e 2 filhas pequenas. Samuel era agricultor e trouxe consigo a promessa de revitalizar a produção de mandioca, um cultivo tradicional da região. Ele parecia decidido e confiante, mas logo se percebeu que não seria fácil. Maria, que agora ajudava em uma pequena escola improvisada para as crianças da vila, foi a primeira a interagir com Samuel. Ela o recebeu com um sorriso, mas logo notou a tensão no olhar dele quando falavam sobre os recursos escassos e a dificuldade para recuperar as terras afetadas pela enchente. "A gente precisa se ajudar", disse Maria, estendendo a mão. "Juntos somos mais fortes." Samuel apertou a mão dela, mas seu olhar carregava uma sombra de desconfiança. A vila tinha seus modos, suas tradições, e o recém-chegado parecia um estranho tentando impor mudanças. Um dos primeiros obstáculos veio quando Samuel sugeriu que se utilizasse um novo tipo de fertilizante industrial para acelerar o crescimento das plantas. Muitos moradores, especialmente os mais velhos, temiam o impacto no solo e na saúde das pessoas. Zefinha, que agora era referência em conhecimentos populares, organizou uma reunião na praça para discutir o assunto. Ela falou com a autoridade de quem tinha passado a vida cuidando da terra e das plantas medicinais. "A natureza é sábia", dizia ela, mexendo o chá de ervas que servia a todos. "Se quisermos cuidar do nosso futuro, precisamos respeitar o que já foi dado." A discussão foi longa e acalorada. Samuel, orgulhoso de seu conhecimento técnico, sentia-se incompreendido, e os moradores resistiam a abrir mão do que conheciam. Nesse ambiente de tensão, Caramelo tornou-se um verdadeiro elo. Sempre que via os ânimos se exaltarem, ele se posicionava entre as pessoas, como que pedindo calma. Seu olhar doce e a maneira como se aproximava das crianças faziam a todos lembrarem do que realmente importava, o cuidado e o amor à vila. Enquanto isso, Miguel começou a explorar a região com mais autonomia. Caramelo o acompanhava pelas trilhas, pelo rio, até as árvores da figueira onde tudo começou. Maria via aquilo com alegria, mas também com preocupação, porque sabia dos perigos do mato, dos buracos, dos pequenos animais peçonhentos que podiam aparecer. Em uma dessas aventuras, Miguel e Caramelo encontraram uma clareira onde jorrava uma nascente pequena, quase esquecida por todos. A água era cristalina, e os dois passaram horas brincando naquele espaço secreto, longe dos olhos dos adultos. Foi ali que, inesperadamente, Miguel encontrou uma garrafa velha, com uma carta dentro. A carta parecia antiga, escrita com uma caligrafia delicada, e falava sobre a história da vila, sobre amores e medos que atravessaram gerações. Maria, ao ler a carta, percebeu que aquilo poderia ser um elo entre o passado e o presente, uma forma de fortalecer a identidade da comunidade. Animada, ela sugeriu a criação de um pequeno arquivo comunitário, onde os moradores pudessem trazer histórias, fotos, objetos que contassem suas trajetórias. A ideia foi aceita com entusiasmo, e logo a antiga escola virou um centro de memória, com caixas de papelão, livros e cadernos à disposição. Samuel, ao ver a iniciativa, começou a participar mais ativamente, oferecendo ajuda para organizar o espaço. A tensão inicial entre ele e os moradores foi cedendo lugar a uma parceria promissora. No entanto, um novo desafio surgiu quando o rio, depois de um longo período de seca, começou a baixar rapidamente, causando preocupação. Maria, ao observar o fenômeno, lembrou das palavras do engenheiro ambiental que visitará a vila meses antes. Ela decidiu ir até a cidade vizinha para buscar informações, junto com Padre Almir. O que descobriram foi alarmante: algumas indústrias estavam lançando resíduos na bacia do rio, e as autoridades demoravam para agir devido à burocracia e interesses econômicos.
A notícia foi um golpe duro para a vila, que acreditava ter conquistado a paz para seu rio. Agora, era preciso lutar novamente, dessa vez contra um inimigo invisível e perigoso. Maria organizou uma nova mobilização, convocando jovens e adultos para recolher amostras da água, registrar denúncias e buscar apoio em órgãos ambientais. Caramelo esteve presente em todas as etapas, acompanhando as caminhadas, os encontros e até mesmo os momentos de descanso, quando se aninhava ao lado de Miguel. Essa fase da história mostrou uma nova faceta do cachorro, e além de protetor, era também um símbolo de resistência e esperança. As noites começaram a ficar frias, e a vila se reunia em volta da fogueira para compartilhar histórias, planejar ações e fortalecer os laços. Através da música e da conversa, as diferenças diminuíam, e a unidade aumentava. Maria sentia que sua transformação interna estava completa. Ela não era mais a mulher assustada que abandonara o filho no rio. Agora, era líder, mãe e amiga. Miguel, mesmo pequeno, já mostrava sinais de coragem e sensibilidade. A cada passo, ele seguia o exemplo de Caramelo. Por fim, após semanas de luta, a vila conseguiu chamar a atenção da imprensa novamente. Uma reportagem detalhada denunciando a poluição e mostrando a força da comunidade foi ao ar, e as autoridades foram obrigadas a agir. Um plano de fiscalização rigorosa foi implementado, e um acordo foi firmado para proteger a bacia do rio. A vitória não foi fácil, e custou cansaço, noites mal dormidas e conflitos internos, mas mostrou que, juntos, os moradores podiam enfrentar qualquer desafio. Santa Luzia do Vale tinha mudado para sempre, assim como Maria, Miguel e Caramelo. O caminho ainda era longo, mas havia, finalmente, um horizonte de paz. A rotina em Santa Luzia do Vale começava a ganhar um novo ritmo. As pessoas caminhavam mais confiantes pelas ruas de barro, as casas, embora simples, estavam limpas e cuidadas, e a praça central se transformava em ponto de encontro para crianças, jovens e idosos. Tudo indicava que a vila renascia, passo a passo. Maria seguia firme em sua missão de educadora improvisada. A pequena escola, antes apenas uma ideia, agora tinha mais crianças, livros doados por visitantes e até algumas mesas feitas pelas mãos de João, o homem que havia retornado à vila com a família. Ele, apesar da rigidez inicial, agora mostrava um lado paciente, disposto a aprender e a ajudar. Caramelo continuava sendo o companheiro inseparável de Miguel. O cachorro, de pelos alaranjados e olhar meigo, tinha uma inteligência aguçada que surpreendia a todos. Era como se ele entendesse tudo o que se passava, sentisse a tensão dos moradores e soubesse exatamente quando e onde intervir para acalmar os ânimos. Certa tarde, enquanto Miguel brincava próximo ao rio com Caramelo, um grupo de visitantes chegou à vila. Eram pesquisadores de uma universidade que estavam realizando um estudo sobre comunidades tradicionais e preservação ambiental. Entre eles, estava uma mulher chamada Helena, especialista em antropologia cultural, que imediatamente se encantou pela história de Santa Luzia do Vale. Helena fez questão de conhecer Maria, Padre Almire, claro, Caramelo e Miguel. Nas conversas, ela se mostrou sensível à força daquela comunidade e às particularidades culturais da região, especialmente a relação entre as pessoas, a natureza e os saberes populares. A chegada dos pesquisadores trouxe uma nova esperança e também abriu portas para que a vila tivesse visibilidade além das margens do rio. Maria, que antes desconfiava de estranhos, sentiu uma empatia genuína por Helena, que não parecia apenas interessada em dados frios, mas em histórias de vida, sentimentos e memórias. Elas conversaram longamente sobre os desafios enfrentados, as tradições preservadas e os sonhos para o futuro. Enquanto isso, Miguel, curioso, seguiu Caramelo até a figueira que marcava o início daquela saga. Ali, ele encontrou Helena observando as marcas antigas no tronco, tentando entender as histórias que aquela árvore guardava. Foi nesse momento que o cachorro fez algo inesperado. Ele cavou no chão, como se quisesse mostrar algo, até que desenterrou uma pequena caixa de metal, antiga e enferrujada. Helena abriu cuidadosamente o objeto e encontrou dentro dela documentos e fotos antigas, que pareciam ser registros históricos da vila. A descoberta foi um marco. A caixa continha registros da fundação de Santa Luzia do Vale,
cartas trocadas entre os primeiros moradores, relatos de eventos que moldaram a comunidade e até fotos raras, feitas por um fotógrafo que visitou a região décadas atrás. O impacto foi imediato. A vila ganhou uma identidade ainda mais forte e um senso de pertencimento reforçado. Os moradores se reuniram para examinar os documentos, emocionados ao verem seus antepassados e ouvirem histórias que antes estavam esquecidas. Maria sentiu um orgulho imenso. Aquele era o fruto de todo o esforço coletivo, do amor e da luta para manter viva a essência daquele lugar. O registro histórico não apenas validava o passado, mas também inspirava o futuro. No entanto, nem tudo era simples. A chegada dos pesquisadores e o interesse pela vila despertaram a atenção de empresários que queriam transformar o local em ponto turístico. Embora a ideia pudesse trazer renda, havia o receio de que a vila perdesse sua autenticidade e que as tradições fossem diluídas em prol do lucro. Esse conflito criou um debate intenso entre os moradores. Maria, dividida entre proteger a cultura local e garantir uma vida digna para as futuras gerações, passou a buscar alternativas para um desenvolvimento sustentável, que respeitasse a comunidade e o meio ambiente. Caramelo, sempre presente, parecia perceber a ansiedade da mãe adotiva. Em momentos de vulnerabilidade, ele se deitava ao lado dela, oferecendo conforto silencioso. Miguel, por sua vez, começava a entender, mesmo que ainda criança, que o mundo era complexo e que proteger aquilo que se ama exige escolhas difíceis. A noite caiu com o som dos grilos e o farfalhar das folhas das mangueiras. No centro da vila, sob as estrelas, uma reunião foi convocada para decidir os rumos daquela nova fase. Todos estavam convidados, e a atmosfera era de respeito e união. Entre os argumentos apresentados, destacou-se a proposta de criar um conselho comunitário para gerir qualquer projeto futuro, garantindo que as decisões fossem coletivas e que a vila tivesse voz ativa. Helena ofereceu o apoio da universidade para desenvolver projetos que valorizassem o patrimônio cultural sem perder a essência da vila. Também sugeriu oficinas e cursos para os moradores, com foco em sustentabilidade, turismo consciente e educação ambiental. A proposta foi aceita com entusiasmo, e uma nova esperança nasceu. A vila, que enfrentará enchentes, abandono, desconfiança e ameaças, agora se preparava para um novo capítulo, guiada pela sabedoria do passado e pelo compromisso com o futuro. No dia seguinte, enquanto Miguel e Caramelo brincavam nas margens do rio, Maria observava o céu azul, sentindo-se grata e esperançosa. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que não estava mais sozinha. Caramelo, com seu jeito leal e protetor, era muito mais que um cão de rua resgatado. Era a alma viva de Santa Luzia do Vale, o guardião silencioso das histórias, das lutas e das vitórias. E assim, entre encontros inesperados, descobertas emocionantes e decisões importantes, a vila seguia escrevendo sua história, sempre com Miguel e Caramelo caminhando lado a lado, símbolos vivos da força do amor e da perseverança. O sol da manhã brilhava forte sobre Santa Luzia do Vale, espalhando um calor acolhedor que parecia renovar a alma da pequena vila. Após as reuniões e a chegada dos pesquisadores, a energia da comunidade estava em um ponto alto, mas a sensação de que o trabalho estava apenas começando era clara para todos. Era hora de transformar planos e sonhos em realidade. Maria acordou cedo, com o coração acelerado, sentindo uma mistura de esperança e responsabilidade. Seu filho Miguel já estava na cozinha improvisada, ajudando a preparar o café com um sorriso iluminado, enquanto Caramelo, fiel como sempre, descansava aos seus pés, atento a cada movimento. A escola comunitária estava no centro das atenções naquele dia. As crianças chegavam em grupos, algumas com roupas gastas, outras com o brilho da curiosidade nos olhos. Maria havia recebido doações de livros e materiais pedagógicos dos pesquisadores, mas sabia que mais do que isso, elas precisavam de um espaço adequado para aprender e crescer. Com o apoio dos moradores, iniciaram a limpeza e a pequena reforma do antigo prédio da escola, que antes servia apenas como depósito. O trabalho era pesado e lento, mas a determinação era maior. Pedras e entulhos foram removidos, paredes foram repintadas com tinta doada, e bancos improvisados ganharam lugar no salão.
Enquanto isso, Samuel, o agricultor que havia chegado meses antes, dedicava-se a preparar a terra para o plantio da mandioca, agora com mais cuidado para respeitar os métodos tradicionais, graças ao diálogo com Zefim e outros moradores. A tensão inicial deu lugar a um respeito mútuo, com Samuel reconhecendo o valor da sabedoria local. Maria sentia-se grata por essa mudança, pois sabia que unir o novo e o antigo era a melhor forma de preservar a identidade da vila. Entretanto, os obstáculos não tardaram a aparecer. O acesso à vila ainda era difícil, principalmente em dias de chuva, quando a estrada de terra se tornava um lamaçal quase intransitável. Os veículos para transporte de materiais e pessoas enfrentavam grandes dificuldades, atrasando o progresso das obras. Além disso, a saúde dos moradores começava a preocupar. A proximidade com o rio, embora essencial para a vida, trazia riscos de doenças e infecções, especialmente para as crianças. Maria, que agora também atuava como uma espécie de agente comunitária, passou a dedicar parte do seu tempo para cuidar daqueles que precisavam, com o apoio do Padre Almir. Caramelo, sempre atento, parecia compreender a urgência do momento. Ele acompanhava as idas e vindas pela vila, atento a qualquer sinal de perigo ou necessidade, como um verdadeiro guardião. Numa tarde, enquanto Miguel brincava com outros meninos perto do rio, uma forte tempestade se formou de repente. O céu escureceu e o vento começou a soprar forte, levantando folhas e galhos. Maria ouviu o chamado dos pequenos e correu para protegê-los, com Caramelo liderando o caminho. A chuva caiu pesada e a lama começou a escorrer pelas encostas, ameaçando arrastar parte do terreno já recuperado. O susto foi grande, mas a união dos moradores fez a diferença. Todos se mobilizaram para reforçar as margens do rio com pedras e sacos de areia, minimizando os danos. Esse episódio mostrou, mais uma vez, que a força de Santa Luzia do Vale estava na solidariedade e na coragem diante da adversidade. Nos dias seguintes, a vila se organizou para construir uma pequena ponte de madeira, que facilitasse a travessia durante as chuvas. Foi um trabalho coletivo, envolvendo jovens e adultos, que juntos carregavam tábuas, martelos e pregos, transformando o que parecia impossível em realidade. Miguel, embora ainda pequeno, queria ajudar e acompanhava o trabalho com entusiasmo, sempre protegido por Caramelo, que não desgrudava do menino. Maria observava com orgulho o crescimento do filho e do cão, vendo neles a esperança viva da vila. Além dos desafios físicos, havia ainda questões emocionais a serem enfrentadas. Maria sentia o peso do passado, a culpa que às vezes a invadia quando pensava no abandono de Miguel. Ela sabia que precisava se perdoar para seguir em frente, e essa batalha interna era constante. Caramelo, que parecia perceber esses momentos de fragilidade, era um apoio silencioso, sempre presente para confortá-la com seu olhar doce e sua presença calma. Em uma tarde tranquila, sentada na varanda, Maria refletiu sobre tudo o que haviam passado. Lembrou da noite em que encontrou Miguel, tão pequeno e vulnerável, e de como a vida lhes dera uma segunda chance. Ela sabia que o amor tinha sido a força que os manteve vivos, e que era o amor que agora os guiava para o futuro. Helena e os pesquisadores trouxeram mais novidades para a vila. Começaram a realizar oficinas com os moradores, ensinando técnicas de agricultura sustentável, cuidados com a água e formas de preservação do meio ambiente. As aulas eram acompanhadas por momentos culturais, com cantorias, danças e histórias que reforçavam a identidade do povo. Esses encontros tornaram-se momentos esperados, pois além de aprender, as pessoas podiam se reunir, trocar experiências e fortalecer os laços. Samuel, que antes era visto com desconfiança, agora era um dos mais ativos nessas atividades, reconhecendo o valor do conhecimento coletivo. Miguel, que aos poucos ganhava autonomia, começou a participar das oficinas infantis, aprendendo sobre a importância de cuidar da terra e da água, conceitos que ele assimilava com naturalidade graças ao exemplo de Caramelo, que parecia ter uma conexão especial com a natureza. A vila, que antes era um lugar esquecido, passava a ser um exemplo de resistência, união e esperança para a região. Porém, a reconstrução do lar era um processo lento, cheio de altos e baixos. Maria e os moradores sabiam que precisavam manter a determinação, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis. No silêncio da noite,
Quando a vila dormia, Maria pensava em tudo isso e sentia uma paz interior crescente. Ela sabia que, com Caramelo ao seu lado e Miguel crescendo forte e feliz, tinham construído algo muito maior do que uma casa ou uma escola, um verdadeiro lar, feito de amor, coragem e fé. A história de Santa Luzia do Vale era uma prova viva de que, mesmo diante das maiores adversidades, a esperança pode florescer, trazendo um final feliz e emocionante para aqueles que nunca desistem. O sol despontava no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, anunciando um novo dia em Santa Luzia do Vale. A vila parecia respirar com mais leveza e esperança, como se o próprio ar carregasse a promessa de dias melhores. Maria olhava para Miguel e Caramelo, sentada no velho banco de madeira da praça central, onde tantas histórias tinham começado. Caramelo, agora um cachorro adulto, de pelo brilhante e olhar cheio de sabedoria, estava sempre ao lado do menino, como uma sombra protetora e amiga. Miguel crescia forte e alegre, com o brilho nos olhos de quem superou grandes desafios e aprendeu a confiar no amor e na solidariedade. Nos últimos meses, a vila passou por transformações profundas. A escola comunitária estava pronta, com paredes coloridas e livros nas prateleiras. Crianças de várias idades frequentavam as aulas, aprendendo a ler, escrever e a conhecer as riquezas do mundo ao redor. Maria havia se tornado uma professora querida e respeitada, não só pelo conhecimento, mas pela dedicação e pelo coração aberto. O conselho comunitário, formado por moradores como Zefinha, João e Samuel, trabalhava em harmonia, tomando decisões que protegiam a cultura local e o meio ambiente. O apoio da universidade seguia firme, com projetos que integravam tradição e inovação. Mas, acima de tudo, havia uma sensação de pertencimento, de que todos eram parte essencial daquela história. Naquela manhã especial, a vila se preparava para uma grande festa de inauguração da escola e do centro cultural, que também abrigaria exposições, oficinas e encontros. As ruas estavam decoradas com fitas coloridas, e o aroma doce do bolo de milho e do café fresco invadia as casas. Maria ajeitava os últimos detalhes, enquanto Miguel ajudava a organizar as cadeiras no salão. Caramelo, sempre alerta, circulava entre as pessoas, cumprimentando com sua presença calorosa. De repente, uma figura familiar apareceu na entrada da praça. Era Helena, a antropóloga que, meses atrás, chegará com os pesquisadores, trazendo esperança e conhecimento. Ela foi recebida com abraços e sorrisos, como alguém que se tornará parte da família. A cerimônia começou com uma música tradicional, tocada por um grupo local, que fazia ecoar as raízes culturais da vila. As vozes se uniam em canções que falavam da terra, do rio e da resistência do povo. Maria fez um discurso emocionado, lembrando os desafios enfrentados e a força da união que permitiu transformar o sonho em realidade. Suas palavras foram acolhidas com lágrimas e aplausos, enquanto Caramelo se acomodava aos seus pés, sentindo a energia daquele momento. Miguel, tímido, subiu ao palco para entregar a Helena uma cesta com frutos da terra, símbolo da gratidão e da prosperidade que começava a florescer. Caramelo, como sempre, esteve ao lado do menino, firme e orgulhoso. Mas o momento mais surpreendente aconteceu quando um grupo de moradores trouxe uma antiga caixa de madeira, decorada e preservada com cuidado. Era o relicário de Santa Luzia do Vale, onde estavam guardados os documentos e fotos encontrados por Caramelo meses atrás. Ao abrir a caixa, todos puderam ver as histórias que contavam a origem da vila, as cartas dos fundadores, relatos de momentos difíceis e alegres, e fotos que mostravam rostos de antepassados cheios de esperança. Foi um instante mágico, que uniu passado e presente, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga. Maria sentiu um nó na garganta. Olhou para Caramelo, que com os olhos brilhando parecia entender a importância daquele instante. Miguel correu até o cachorro, abraçando-o forte, como agradecendo por tudo o que ele havia feito. No final da festa, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu, a vila se reuniu em volta da fogueira. Histórias foram contadas, risos compartilhados, e um sentimento de paz tomou conta de cada coração. Maria pensou em como a vida havia sido generosa, mesmo que nem sempre fácil. O abandono do menino naquele dia sombrio na beira do rio parecia agora uma história de renascimento. Ela e Miguel haviam encontrado na vila um lar, e Caramelo era a ponte entre passado e futuro.
Os próximos dias trouxeram ainda mais progresso. O projeto de turismo sustentável começou a tomar forma, respeitando os costumes locais e garantindo que a vila mantivesse sua identidade intacta. Os visitantes eram convidados a conhecer não só a beleza natural, mas também a cultura e a história que faziam daquele lugar algo único. Helena, com o apoio da universidade, criou um programa de bolsas para jovens da vila estudarem fora e voltarem para contribuir com a comunidade. Era um ciclo de esperança que se renovava. Miguel cresceu sonhando em ser professor, como sua mãe, e Caramelo continuava seu fiel escudeiro, sempre ao seu lado em cada passo. Uma tarde, ao caminhar pela beira do rio, Maria sentiu o cheiro doce das flores de jasmim, misturado ao frescor da água corrente. O som dos pássaros completava aquela sinfonia da natureza, e ela percebeu que ali estava a verdadeira riqueza, o amor e a união daqueles que nunca desistiram. Caramelo deitou-se ao seu lado, cansado mas feliz, e Miguel correu para brincar com os amigos. A vila respirava vida, e o futuro brilhava com a força daqueles corações unidos. Santa Luzia do Vale era agora um símbolo de coragem, esperança e renovação. E naquele lugar onde tudo parecia perdido, um cachorro caramelo havia sido o guardião de um milagre. O final era feliz, sim, mas principalmente emocionante, porque mostrava que o amor, quando genuíno, tem o poder de transformar destinos e criar lares onde antes havia apenas abandono. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou salvar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.